O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a primeira leitura de hoje nos exorta: deixai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem. Aprender a fazer o bem, e o profeta Isaías nos ensina o que é fazer o bem. Defender a causa da viúva e do órfão. Praticar a justiça. A viúva, o órfão e o pobre são as três categorias excluídas. São as três categorias dos pobres de Javé. Essas três categorias figuram na lei de Deus como aqueles que devem ser olhados, devem ser cuidados. Quem pratica a justiça deve olhar para os excluídos, sobretudo a viúva, o órfão e o pobre. Quem pratica a justiça, suas vestes se tornam brancas como a lã. Há algo na justiça que nos purifica. Praticar a justiça é um modo de se reconciliar com Deus. Praticar a justiça devora o pecado. De outro modo, quando a gente pratica a injustiça e levanta a espada, diz Isaías, nós é quem somos devorados. A justiça é capaz de devorar os pecados. O Salmo, respondendo à primeira leitura, nos ensina que Deus não quer sacrifícios. Não quer os sacrifícios dos animais, nem os novilhos, nem os carneiros. A Deus não interessam nossos incensos, não interessam os sacrifícios de animais, também não interessam os sacrifícios que fazem sofrer. A Deus interessa o sacrifício de louvor. Que é o sacrifício de louvor? Entregar, consagrar a vida a Deus. Estender com a própria vida um louvor agradável a Deus. Uma vida agradável a Deus é uma vida que pratica a justiça. Se nós formos vermelhos como o carmesim, nós nos tornaremos brancos como a lã. A justiça é capaz de nos converter,
de transformar o nosso coração. Já o Evangelho nos mostra como muitas vezes há tanto rigor e falta misericórdia. Há um santo, São João Crisóstomo, que diz assim: é melhor errar pelo excesso de misericórdia do que errar pelo excesso de rigorismo. Tem gente que prefere o excesso de rigorismo. E, em geral, o rigorismo é para com os outros. São João Crisóstomo alerta, nesta mesma frase, antes olhar para si mesmo com rigor, aos outros tratar com misericórdia. Em geral, a gente inverte essa ordem. A gente quer misericórdia para a gente, mas para os outros, a gente é rigoroso ao extremo. Para nós, que delícia é experimentar o perdão de Deus, a bondade divina. Nós a procuramos, nós a desejamos, mas quando se trata de nós a apresentarmos para o outro, queremos o castigo. Melhor que o outro seja punido com a ira de Deus. Nós evocamos a ira de Deus porque confundimos justiça com ira, justiça com vingança. Nós pedimos a justiça de Deus como se ela fosse a sua vingança, ou uma espécie de vingança. Esse é um equívoco gravíssimo. E nós corremos esse grave risco na fé, de muitas vezes experimentar a misericórdia, mas não ajudar outros a experimentarem. De sermos muito generosos conosco e pouco com os irmãos. Amarramos pesados fardos nos ombros dos outros. Pesados fardos que os outros não conseguem carregar. E nem nós. Nem nós somos capazes de carregar esses pesados fardos. Como hoje em dia nós podemos falar de pessoas que se colocam no lugar de mestres, guias e senhores? Ah, quanta gente, especialmente na era da internet. Há muita gente dona da verdade, muita gente que já se sentou na cadeira, na cátedra da lei, e muita gente que já se pôs a julgar todos os outros, porque já se sente tão inerrante, tão santo e justo, que agora só cabe mudar os outros com a sua própria faca, que corta os defeitos alheios sem nunca olhar para os próprios. Muita gente hoje se arroga ser dono da verdade. Há grupos, mesmo dentro da igreja, que chamam o Papa de impostor e sabem mais de doutrina do que ele. Tem gente que sabe mais de moral do que os próprios moralistas. Tem gente que entende mais de dogma do que os teólogos. Gente inserindo nos ombros dos outros pesados fardos. Sendo rigoristas, porque mais vale para eles o peso do rigor do que a graça e a misericórdia. Não é raro encontrar isso hoje na nossa espiritualidade católica, na nossa espiritualidade cristã. Um determinado rigor que praticamente põe de lado a misericórdia para investir em pesados fardos sobre os ombros dos irmãos. E a gente não está dizendo que a vida cristã não tenha uma disciplina, porque tem. A vida cristã tem um caminho a ser feito, mas um caminho no qual todos nós podemos caminhar e inclusive cair. Basta lembrar Paulo: quem está de pé, lembre-se que pode cair. Mas muitas vezes o nosso investimento não é em levantar, mas é em julgar, é em condenar. É em pôr o dedo na ferida, é em ampliar a gama de pecados, assim como quem multiplica pecados e faz as pessoas se sentirem mais esmagadas pelo pecado do que livres pela misericórdia. A nossa fé é tirar o peso dos ombros. A nossa fé é desatar aquilo que esmaga a vida. Se há peso sobre os ombros dos irmãos, é preciso tirá-los, apresentando Cristo misericordioso. É isso que a nossa fé faz. Apresenta a misericórdia, não a condenação.
Cuidado com os guias, pois nenhum outro é o guia senão Cristo. Se qualquer fala, se qualquer jeito de ser se desvia do jeito do Cristo, duvidem. Não vos enganeis por quaisquer mestres. A ninguém chameis de mestre, pois um só é o mestre, mas a gente ama ter mestres. A gente ama ter senhores. A gente ama ter aqueles diante dos quais a gente se ajoelha e dizem o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, para onde ir, para onde deixar de ir. Porque a gente diz que está perdido. Não estamos perdidos. Porque nós temos uma bússola, que é Cristo. E fora dessa bússola, tudo desorienta. Fora dessa bússola, tudo desnorteia. O único que nos dá norte é Jesus. E por isso é preciso, como Jesus diz, desconfiar dos guias, dos mestres, e a nenhum chamar assim, pois só Ele é guia, mestre e Senhor. O que é que Jesus ataca com essa fala? Em primeiro lugar, a hipocrisia. Se tem uma coisa que Jesus detesta, é a hipocrisia. E desculpem a expressão, o que não falta é hipocrisia. Gente com um teto de vidro, mas atirando a primeira, a segunda e a terceira pedra no teto dos outros. Gente querendo tirar do olho do outro um cisco, enquanto no próprio olho tem uma trave. O que não falta é hipocrisia, sobretudo no âmbito da fé. O que não falta é gente condenando nos outros o erro, nas pregações, falando de pecado abertamente, o pecado disso, o pecado daquilo, mas no coração traz podridão. O que não falta, sobretudo em igreja, é gente que por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. Antes, então, olhar para o próprio coração e reconhecer que todos nós somos necessitados de misericórdia. E porque somos, todos os outros também podem necessitar e podem acessar essa misericórdia. Segunda coisa que Jesus ataca com essa fala, o desejo de poder. Presente nas igrejas, presente nas comunidades de fé. Gente querendo ser maior do que os outros, gente querendo ser mestre, gente querendo ser senhor, gente querendo ser guia. Enquanto, na verdade, todos nós somos, o que Jesus diz que nós somos? Irmãos. E como irmãos deveríamos viver. Como irmãos deveríamos nos corrigir. Como irmãos deveríamos nos ajudar. E como irmãos deveríamos caminhar. Peçamos ao Espírito de Jesus que nos ajude a praticar a sua justiça, que é, não por acaso, a mesmíssima misericórdia. Amém.